Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Selma. Eu imagino que a maioria já me conhecem, porque eu trabalho na escola Fiquene, né? Inclusive, alguns já foram até meus alunos. Hoje eu estou aqui como professora estagiária do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão e eu irei ministrar a aula, cujo tema é Presidente Dutra tem História. Então, o objetivo da aula é fazer vocês conhecerem a história de Presidente Dutra, além de identificar especificidades a partir de registros e de fatos e situações. Ao final da aula, eu deixarei uma atividade para vocês resolverem, certo? Então, vamos lá. Presidente Dutra, 77 anos de história. Bom, vamos considerar 77 anos de emancipada. Por quê? Antes disso, já existia um lugar, né, chamado Curador. Antes de ser emancipada, quando ainda distrito do município de Barra do Corda, já existia um lugarzinho, né, conhecido como Curador. Então, essas imagens que eu resgatei do blog do senhor José Pedro Araújo é para vocês terem a noção do princípio, do começo, quando as primeiras famílias se instalaram aqui na região, certo? Então, observe bem essa imagem aqui do cantinho direito. E aí vocês podem ter a noção de como foi esse comecinho. E de onde viemos? Bom, todos nós temos o desejo de conhecer as nossas origens. Então, segundo registros do IBGE, parte desses pioneiros eram originários dos estados do Ceará e Piauí. Foram expulsos de lá pela fome e pela sede advindas da maior seca que se tem registro no Nordeste, ocorrida em 1877. E, inclusive, aqui, quando um pequeno povoado chamado Curador, o nome Curador foi dado ao lugar em virtude de um senhor, né, que habitava aqui, né, dos primeiros, que praticava a arte de curandeiro. Então, por essa razão, segundo historiadores, o lugar ficou conhecido como Curador, certo? Vila de Curador. Essa imagem que vocês estão olhando, essa foto, ela é de 1928 e ela traz a memória de Curador quando era apenas uma vila, certo? Edson Falcão Costa Gomes, ex-prefeito de Barra do Corda, agrimensor, professor e suplente de juiz, pertencente a uma das mais tradicionais famílias de políticos barra-cordense, foi o agente distrital no Curador. Então, nesse momento aqui, Curador era apenas uma vila, distrito de Barra do Corda, certo? E como era a economia regional de Curador enquanto vila? Bom, segundo os historiadores, a região de Presidente Dutra já foi celeiro dos mais importantes produtos de exportação agrícola do nosso estado, especialmente o algodão e o arroz. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo caminhões carregados de algodão em Presidente Dutra. Esse acervo é de Salomão Soares. E aqui foi um momento muito importante para a Vila Curador. Por quê? Ela foi elevada de vila à condição de município em decorrência da Lei nº 820, de 30 de dezembro de 1943. Esse fato foi comemorado intensamente pelos moradores de Curador, mas somente em 28 de junho de 1944, no ano seguinte, ocorreria a efetiva solenidade oficial de criação, né? Que é essa data que nós estamos comemorando hoje, né? Um certo 28 de junho, momento memorial para a cidade, né? Até então chamada Curador. E observem essa imagem. Dá para acreditar que essa imagem é a nossa praça de São Sebastião, bem no centro de Presidente Dutra? Pois é. Então, ela é uma vista, né, pouco tempo depois da solenidade, quando o Presidente Dutra deixa de ser vila à condição de município. De Curador a Presidente Dutra, então mais de um século de existência. Por quê?
Porque aqui nós estamos considerando desde as primeiras famílias que chegaram para habitar a região, certo? Nós não estamos considerando a data que Curador foi emancipado, mas desde o momento que essas famílias chegaram para viver aqui nessa região. E quando o Curador passa a ser chamado de Presidente Dutra? Bom, a Lei de número 208, de 18 de dezembro de 1948, dá outra denominação ao atual município de Curador. O governo do estado do Maranhão faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. O atual município de Curador passará a denominar-se Presidente Dutra. Então, foi nesse momento que Curador deixa de ser Curador para ser chamado de Presidente Dutra. No artigo 2, revogam-se todas as disposições em contrário. Então, foi aí onde foi denominado, que a cidade passaria a ser chamada Presidente Dutra. Mas por que Presidente Dutra? Bom, o governo do estado, com o apoio do prefeito municipal do Curador, homenageava assim o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, que visitava o estado pela primeira vez na qualidade de presidente da República. Qual o objetivo dessa homenagem? Tem aqui uma questão política, que foi qual? Foi uma tentativa de angariar recursos para o estado, e não só para o estado, como também para o próprio município, certo? Então, essa homenagem, ela tem uma explicação, Que foi o quê? Foi uma questão política. O prefeito, ele fez essa homenagem intencionando ganhar recursos, para o município. Aqui nessa foto, vocês estão vendo aqui o presidente, Eurico Gaspar Dutra, e o então prefeito de Curador, que passa a ser chamado Presidente Dutra, Ariston Leda, à direita aqui, e o presidente Dutra aqui logo à esquerda. E por falar em prefeito, vou falar um pouquinho desse primeiro prefeito da cidade de Curador, até então Curador, Ariston Arruda Leda, proferido no dia 19 de maio de 1948. E quando ele assumiu o cargo de prefeito da cidade do Curador, ele fez um discurso, que eu separei um pedacinho para vocês ouvirem com atenção. As palavras do senhor prefeito Ariston Arruda, o primeiro prefeito da cidade do Curador. Disse ele: espero de modo especial a colaboração sincera e honesta dos curadoenses em geral, a fim de que possamos trabalhar sem desfalecimentos para o maior soerguimento moral, cultural deste município, fazendo-o rico e futuroso, pois, engrandecendo-o, estamos contribuindo para o nosso próprio engrandecimento. Então, essas, foram palavras do primeiro prefeito de Curador. Mas aonde aconteceu essa solenidade extraordinária? Educandário São Francisco foi o local da posse do primeiro prefeito da cidade de Curador. Então, vocês estão olhando aqui a imagem. E eu trouxe essa outra imagem para vocês comparar as mudanças ocorridas, com o passar do tempo. Segundo as pesquisas que eu fiz, hoje conhecida como a Escola Sagrada Família, é o local que vocês estão olhando aqui nessa foto logo acima. Olha que mudança, as mudanças, ocorridas com o passar do tempo. Presidente Dutra, 28 de junho de 2021. Hoje, os presidutrenses comemoram 77 anos de emancipação da querida cidade de Presidente Dutra. Eu trouxe um trecho aqui do texto de Gorete Santos porque eu considero palavras inspiradoras para cada um de nós. Ouçam com atenção. O dia do aniversário da nossa cidade é também considerado o aniversário de cada um de nós. Festejamos igualmente na alegria. Sejamos, pois, um ponto de apoio na construção do desenvolvimento de nossa Presidente Dutra, tornando-a cada vez melhor. E, através de valores sólidos, ajudemos a preparar
as crianças e os jovens para esse processo contínuo de transformação em nosso município. Então, é com essas palavras de Gorete Santos que eu encerro aqui a nossa aula, certo? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a história da cidade Presidente Dutra, que vocês não tenham sanado aqui nessa aula, vocês podem me procurar, porque eu tenho material extenso, né? Fruto de uma pesquisa de alguns dias. Então, vamos para a atividade. E vamos para a atividade. Leia a estrofe do hino de Presidente Dutra. Bom, o hino de Presidente Dutra todos já conhecem, certo? Por quê? Vocês cantam esse hino desde as séries iniciais nas escolas, não é? Ao cantar essa estrofe aqui, curador fostes chamado um dia, nome e origem do desbravador. Com muito orgulho, os filhos dessa terra te saúdam com muito fervor. Vocês já pararam para pensar por que curador? Já? Pois vocês irão pesquisar sobre a explicação para o nome curador, porque ela existe. Pesquisem e respondam. Segunda questão. Quando o distrito, criado com a denominação de curador pela Lei Municipal de 6 de junho de 1896, a qual município a então cidade de Presidente Dutra pertencia? Se vocês prestarem atenção na aula, vocês irão responder bem fácil. Terceira questão. Quais razões políticas explicaria a mudança do nome de curador para Presidente Dutra? Quarta questão. A região de Presidente Dutra já foi celeiro dos mais importantes produtos de exportação. Quais os principais produtos agrícolas eram exportados? Pesquisem e respondam. Então, pessoal, essa é a atividade. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estarei aqui à inteira disposição, certo? Então, até a próxima!